Graça e paz, pessoal, tudo bem? Aqui é o pastor Tiago, do Ministério Transformando Casamentos. Nós vamos para mais um vídeo da nossa série 30 dias para transformar o seu casamento. Hoje eu quero tocar num tema que parece ser tão a parte do casamento, mas que é tão presente na realidade da maioria dos casais, que são os filhos, né? Eu quero compartilhar com vocês do livro de Salmos, o Salmo 127, o versículo 3, a palavra do Senhor diz assim, os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar os inimigos no tribunal. Amém? É tremendo esse texto que diz que os filhos eles são herança do Senhor. E essa é a realidade. Os filhos são herança do Senhor. Mas os filhos, se os pais, se o casal não tiver um cuidado, os filhos eles são uma pedra no casamento. Como assim, pastor? Meu filho, minha filha, como assim? Meu irmão. Os filhos, se a gente não tomar cuidado, se a gente não colocar as coisas no lugar, os filhos acabam atrapalhando o casamento, atrapalhando a vida do casal. Qual é o casal que depois que o filho ou a filha nasceu, o casamento continua a mesma coisa, o casamento continua do mesmo jeito, né? Nos adaptamos, melhoramos em muita coisa, mas o casamento não fica do mesmo jeito mais. E essa é a realidade. A gente vai, eu quero falar hoje aqui sobre alguns cuidados que nós temos que ter. A primeira coisa, diálogo. O casal precisa conversar muito sobre a criação dos filhos. Nós, eu e a pastora Alba, nós temos nós somos pais de 3 filhos. Nós temos um menorzinho agora, o caçula tem 3 anos, e a rotina muda totalmente. As nossas meninas já estavam grandes, A Fernanda, que é a do meio, está com 15 anos, a Letícia já está com 20. Então, na hora que as meninas já estavam independentes e tal, que a gente tinha uma certa liberdade dentro do casamento, aí vem um caçula e a gente tem que readaptar tudo de novo. E essa é a realidade de muitos casais. Então, tem que haver muito diálogo. Por quê? Porque o marido foi criado de um jeito, a esposa foi criada de outro jeito, e se não tiver diálogo, infelizmente, vai sempre haver desencontros. A esposa que não faz do jeito que o marido acha que tem que ser, o marido faz do jeito que a esposa não gosta, e por aí vai, e se cria uma briga, um atrito em torno da criação dos filhos. Então tem que tomar cuidado. Às vezes o pai, vou falar como nós somos lá em casa, a pastora Alba é mais tranquila, ela conversa mais, ela senta e tal. Eu já sou aquele assim, eu não sou muito de avisar, não. Eu sou o pai bravo, vamos dizer assim. E ali, porque nós somos de criações totalmente diferentes. E se não houver diálogo, o que vai acontecer? Eu vou fazer coisas que vai magoar minha esposa pela minha forma de ser com os meus filhos, ela vai fazer coisas que vai me magoar pela forma dela ser com os filhos, e nós temos que conversar, temos que dialogar sobre o que é certo, sobre o que a palavra de Deus nos orienta, sobre como nós vamos tratar e o que nós queremos para o futuro dos nossos filhos. Rapaz, por exemplo, que tem atrito porque o pai não quer, por exemplo, que o filho coma doces, coma biscoito recheado. O biscoito recheado não é saudável, mas a mãe já foi criada comendo tudo aquilo e sem ver problema nenhum, e aí vira aquele atrito, porque um não quer que o filho coma e o outro quer que o filho coma, e vira aquele atrito. Então tem que ter muito diálogo, é a primeira coisa, dialogar muito. Segunda coisa, não tire a autoridade um do outro. Se o pai estiver corrigindo, o que a mãe tem que fazer? Ficar calada. Se a mãe estiver corrigindo, o que o pai tem que fazer? Ficar calado, não interfere. Se o outro estiver corrigindo, não interfere.
Ah, pastor, mas o outro estava errado, fez isso que estava errado. Tudo bem, conversa depois, mas não tire a autoridade do seu cônjuge quando ele estiver corrigindo seus filhos. Alguns casais que estão me ouvindo já são até os netos, né? Graças a Deus. Então, não tire a autoridade do outro. Não entre e fala, vem cá na mamãe, vem cá no papai. Não entre. Porque isso, infelizmente, vai ir contra aquilo que é benéfico para o casamento de vocês. Fica um grande alerta para nós, queridos, porque filhos mal criados, eles podem sim destruir os casamentos dos pais. Filhos mal criados podem destruir o casamento dos pais. Eu já tive que conversar com um adolescente aqui da nossa igreja, da nossa comunidade, e falar com ele, você está destruindo o casamento dos seus pais. Porque ele chegava para o pai pedir uma coisa, o pai não deixava, ele ia na mãe e pedia, e gerava aquele atrito entre os pais, e fazia as coisas do jeito que ele queria, sem ordem do pai, sem ordem da mãe, falava que o pai deixou, que a mãe deixou, e eu chamei ele e falei, opa, você está destruindo a sua família. Você está destruindo a sua família. Porque os pais não estavam tendo sabedoria para lidar, e como aquele adolescente é aqui da igreja, eu chamei para conversar e falei, filho, você está destruindo o casamento dos seus pais. Então, nós que somos um casal, temos que estar bem atentos. Nós que somos casados e temos filhos, temos que estar atentos. Porque, infelizmente, um filho mal criado, ele pode destruir o casamento dos pais. A pior coisa que você pode dar para o seu filho é você amar mais ele do que o seu cônjuge. A pior coisa que você pode dar para sua filha, para os seus filhos, é amar mais eles do que o seu cônjuge. É a pior coisa. Sabe por quê? Porque os seus filhos não vão obedecer à autoridade. Os seus filhos não vão obedecer à autoridade. Vão ter dificuldade na escola, vão ter dificuldade no emprego. Tudo por quê? Porque não obedece à autoridade. Porque aprendeu dentro de casa, aprendeu com a mãe, aprendeu com o pai, a não obedecer à autoridade. A não obedecer à autoridade. Então, não é que o seu cônjuge não erre, não é que o seu cônjuge não falhe. Nós somos passíveis de falha, mas não se junte com seus filhos contra o seu cônjuge. Não se una com seus filhos para ficar contra o seu cônjuge, contra o seu marido, contra a sua esposa, não. Se deu algum atrito, alguma coisa, converse com seu marido, com a sua esposa à parte. Mas não se una com seus filhos em favor do seu cônjuge. Não é que você tem que colocar que os seus filhos estão errados, não. Não é que você tem que falar com eles, não, é seu pai, pronto, acabou, e não ter conversa, não ter diálogo. Pelo contrário, tem que conversar. Mas tem que falar com colocar para os seus filhos, sua mãe é sua mãe, seu pai é seu pai, independente da circunstância, independente da situação. Até para discordar do seu pai, da sua mãe, você tem que discordar com respeito, com respeito. E infelizmente, os cônjuges têm ensinado os filhos muitas vezes a desrespeitar o outro. Isso não pode acontecer. Não fale mal do seu cônjuge para os seus filhos. Não fala mal do seu cônjuge para os seus filhos. É pessoas que se unem com os filhos para falar que o marido é preguiçoso, a esposa é preguiçosa, o marido faz isso, a esposa faz aquilo. Para com isso, para com isso. Não fale mal do seu cônjuge para os seus filhos. Não fale mal. Não fale mal do seu cônjuge para os seus filhos. Não tenha medo de disciplinar os seus filhos. Essa é uma coisa muito importante. Não tenha medo de disciplinar os seus filhos. Provérbios capítulo 13, versículo 24. O pai e a mãe que odeia o seu filho, ele não disciplina, ele poupa o seu filho da vara. Poupa o seu filho da correção. Aquele que não ama, ele poupa o seu filho da correção. Mas o que ama, ele corrige o filho no tempo certo. Ele corrige o filho na hora que precisa corrigir. Meu irmão, eu não sou a favor de bater, eu não sou a favor de forma nenhuma, não sou a favor de bater, mas eu entendo biblicamente que a hora que precisa corrigir, tem que corrigir.
tem que pôr de castigo, tem que conversar, tem sim. E se precisar disciplinar com a vara, tem que fazer, tem que fazer. Não sou a favor, mas entendo que tem que fazer, que é necessário. É necessário. É o último, para mim, é o último recurso. Mas quando o filho quando é necessário na disciplina, é necessário. Não tem como fugir disso. Então o que eu coloco para você é essa situação. Não tenha medo de disciplinar. Tem pais que se acham que, não, mas se eu bater, meu filho vai ficar com raiva de mim, meu filho vai deixar de me amar. Queridos, a minha geração, todos que eu conheço apanharam dos seus pais e não ficaram com raiva dos seus pais, não, pelo contrário. Eu apanhei dos meus pais e não tenho raiva dos meus pais, não, pelo contrário. Isso me fez amar eles ainda mais. Isso me fez amá-los ainda mais. Saber que eles me amam e querem o meu bem. Então, não tenha medo de disciplinar. Não deixe a rotina dos seus filhos atrapalhar a intimidade de vocês. Não deixe a rotina dos filhos atrapalhar a intimidade de vocês, não. É filho grande dormindo na cama dos pais. Filho de 10 anos, 20 anos dormindo na cama com os pais. Está na hora de tomar uma postura. É filho que fica no quarto dos pais assistindo filme até de madrugada, atrapalhando a vida sexual de vocês, a intimidade de vocês. Então, em nome de Jesus, coloca limite para os seus filhos. Coloca limite. Deu a hora, deu a hora. Ó, aqui é o quarto do papai e da mamãe. Meu filho tem 3 anos, quando ele tinha 2 anos, não tem jeito mais. A minha casa é pequena, né? A nossa casa lá é pequena. E aí, até 1 ano e pouco, dormiu com a gente. Agora não tem jeito mais. Agora ele tem que ter o espaço dele, tem que ter a cama dele, porque senão atrapalha demais o casamento. Então é hora de nós entendermos isso, né? Não permita que a rotina dos seus filhos atrapalhe a intimidade sexual de vocês. E a última coisa, ensine os seus filhos o que é o amor e o respeito através do casamento de vocês. Ensina para eles a como resolver problemas através do respeito e do amor que vocês têm um pelo outro. Ensine eles a valorizar a família através da atitude e da postura de vocês. Que o casamento de vocês possa ser um exemplo para os seus filhos. Que seus filhos possam ter vocês como modelo de que o casamento dá certo, de que a família dá certo, de que pode sim, que Deus opera sim, transforma sim casamentos. Que o seu casamento possa ser esse modelo para os seus filhos. Como eu já disse aqui em vídeos anteriores, que as nossas filhas falam com a gente que a gente nem briga, que elas não têm nem como pensar em a gente algum dia separar, porque nem brigar a gente não briga. E para a honra e glória do nome do Senhor, temos buscado ao máximo ser esse exemplo para os nossos filhos. E que você também seja esse exemplo para os seus filhos. Os filhos são a herança do Senhor, os filhos são uma bênção, mas os filhos, quando eles estão bem criados, quando eles estão debaixo de disciplina, quando eles não atrapalham o casamento, então que você possa priorizar o seu casamento. A palavra é essa. Não priorize os seus filhos. Não coloque o papel de mãe e de pai acima do papel de marido e esposa, porque Deus uniu vocês para ser marido e esposa primeiro, não para ser, pai e mãe, mas primeiro para ser marido e esposa. Você priorizar seu casamento, você não vai amar seus filhos menos. Priorizando seu casamento, você não vai deixar de cuidar dos seus filhos. Priorizar o seu casamento não vai trazer malefícios para os seus filhos, pelo contrário, vai trazer muito mais benefícios para eles. Porque os jovens, crianças jovens e adolescentes emocionalmente mais saudáveis são aqueles que têm nos pais um exemplo vivo de casamento bem-sucedido. Que seus filhos possam realmente ter essa saúde emocional através do seu casamento e da sua vida. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês, que a graça de Deus seja sobre o casamento de vocês e
que a bênção do Senhor seja sobre esses filhos, né? Sobre essas crianças. Que para a honra e glória do nome do Senhor, eles possam ter o meu e o seu casamento como exemplos para poder, né, glorificar o nome do Senhor. Tá bom? Deus abençoe. Graça e paz.